E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre coordenadas cartesianas, conteúdo do capítulo 3 da apostila 1 de álgebra, ok? Bom, o que são coordenadas cartesianas? Primeiramente, nós temos que definir o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano ele é determinado por dois eixos perpendiculares. Então, o que são eixos perpendiculares? Eixos perpendiculares são eixos ou retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus, ok? Então, aqui eu tenho duas retas, certo? E aqui um ângulo reto. Então, essa é a relação de retas perpendiculares, ok? Bom, com essa condição de retas perpendiculares, né? Então eu tenho que um plano cartesiano ele é composto por duas retas que são perpendiculares. Essas retas são representadas como retas numéricas, ok? Então lembrem que retas numéricas são retas ou é uma reta que nela é composta por infinitos números, tanto positivos como os números negativos, ok? Então, essas duas retas é trabalhada com parte positiva e parte negativa. Mais na frente nós vamos falar sobre a questão dos sinais de cada quadrante, ok? Bom, voltando aqui, eu tenho duas retas, né? Dois eixos no caso. Esse eixo que está na horizontal eu chamo de eixo X. E esse eixo que está na vertical eu chamo de eixo Y. Ok? Eixo X ele é chamado de abscissa. E eixo Y é chamado de ordenada. Ok? Aqui temos o seguinte, esse ponto de encontro, né? Esse ponto de encontro é chamado de origem. Então, esse ponto aqui, a origem, é uma coordenada relacionada ao início do eixo X e o início do eixo Y, tanto para a parte positiva como para a parte negativa, em ambos os eixos, ok? Bom, definido o plano cartesiano, agora nós vamos falar sobre as coordenadas cartesianas, ok? Então, um par ordenado é um conjunto formado por dois números, isso colocados em ordem. Então, como vamos definir uma coordenada? Uma coordenada é relacionada, como foi dito, em dois pontos, né? Um par ordenado, onde indica a ordem. Então, todo ponto pertencente a um plano cartesiano, ele tem em ordem a abscissa e a ordenada. Ok? Então, resumindo, plano cartesiano é composto por dois eixos, eixo X, eixo Y. Eixo X é chamado de abscissa e eixo Y é chamado de ordenada. Ok? Em cada parte dessa daqui, né, em cada localização, nós temos um ponto. Então, existem infinitos pontos aqui dentro do plano cartesiano. É só vocês lembrarem das relações geográficas, né? O posicionamento da latitude, da longitude. Então, também conseguimos aplicar essa relação dentro do plano cartesiano. O ponto tem que ter a abscissa e a ordenada. Lembrando que a gente nunca pode mudar essa ordem. Então, sempre primeiro a abscissa e depois a ordenada. Ok? Bom, até aqui tranquilo. Agora vamos ver a relação dos quadrantes em cada parte desse plano cartesiano. Ok? Bom, aqui temos aqueles dois eixos que foram definidos, um eixo X e um eixo Y, né? A minha abscissa e a minha ordenada, ok?
Bom, definindo os quadrantes, eles estão posicionados em sentido anti-horário. Ou seja, aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok? Então lembre, posicionamento dos quadrantes é dado em sentido anti-horário, tá? Então primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Bom, cada ponto, lembra que ele é definido por x e y. Esse P aqui é uma representação de ponto, tá? Mas pode ser qualquer letra para representar esse ponto. Tranquilo? Bom, primeiro quadrante nós vamos estudar a relação de sinais dele, né? Então, lembrando, aqui é meu ponto de origem, ok? Origem do plano cartesiano. Então, não se esqueçam disso, tá? Aí vocês têm que relacionar as condições da reta. À direita do zero, positivo. À esquerda do zero, negativo. Então, aqui, positivo. À esquerda, negativo. Para o y é a mesma coisa, porém o y, a parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa. Ok? Com isso, nós vamos estudar o sinal de cada quadrante. Bom, primeiro quadrante. Se eu olhar o primeiro quadrante, ele está se limitando apenas a essa parte aqui. Então, ele não pode passar para cá. Ok? Então, pelo primeiro quadrante, nós temos o seguinte. Então, lembra, x e y. Então, o x aqui vai ser positivo. E o y também vai ser positivo. Então, aqui nós temos x positivo e y positivo. Ok? Segundo quadrante. Também temos x e y. Então, aqui o x, né? Então, lembra, x, ele é o quê? Negativo. E o y, ele é positivo. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, de novo, x e y. Ok? Então, para o terceiro quadrante, o x é negativo. Olha aqui, ó, x negativo. E o y também vai ser negativo, ok? Depois, quarto quadrante, temos x positivo, que vai pegar toda essa parte de x, e y negativo. Esse ponto de origem aqui, que nós falamos no início, né? Ele, lembrando que eu tenho o início no zero, então o ponto de origem é 0 e 0, ok? Então, ó, falamos sobre o que é um plano cartesiano, né, composto por dois eixos perpendiculares porque se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Relacionamos o eixo das abscissas, que é horizontal, e o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Aqui, o ponto de origem 0 e 0, ok? Todo ponto ele tem que ser dado por um par ordenado. Esse par ordenado, justamente a palavra ordenada já diz isso. Ele tem que ser x e y, ele tem que manter essa ordem, ok? E um x e um y juntos formam uma coordenada, tudo bem? Onde o x é a abscissa e o y a ordenada. E os quadrantes são dados em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Fizemos aqui também o estudo do sinal de cada quadrante. Parece ser fácil, mas na hora de posicionar pontos no gráfico, sempre surge a dúvida. Onde eu vou colocar quando os valores forem positivos, quando os valores forem negativos, quando um é positivo e um é negativo, ok? Então, com essa tabelinha de sinais aqui, desses quadrantes, acredito que fique mais fácil para que vocês entendam, ok? Vamos relembrar como posicionar essas coordenadas no plano cartesiano. Então, montando o esqueminha da regra de sinal, vamos fazer aqui no canto, né? O estudo do sinal que nós fizemos anteriormente. Então, aqui x e y. Lembra? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante, os dois são positivos. Segundo quadrante. Segundo quadrante.
x é negativo e y é positivo. Terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. E o quarto quadrante, nós temos que x é positivo e y é negativo. Ok? Bom, agora vamos posicionar alguns pontos no plano cartesiano. Ok? Bom, lembrando x e y, né? Abscissa e ordenada. Ok? E aqui o ponto de origem. Bom, vamos demarcar alguns pontos então, né? Ponto A, 1 e 3. Ponto B, menos 1 e 5. Ponto C, 0 e 2. Ponto D, 2 e 0. Ok? Pontos quaisquer que eu peguei, tá, gente? Bom, ponto A. O ponto A, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, ou seja, abscissa e ordenada. Então, eu vou aqui o ponto de origem, 0, né? Então, um pouquinho mais para cá, lembrando, trabalhar em escala é bom, tá? Então, sempre mantendo o mesmo espaçamento entre os pontos para ter o mesmo valor. Então, 1, 2, 3 e 4, ok? Aqui 1, 2, 3 e 4. Então, o x está valendo 1 e o y está valendo 3. Então, quando o x é 1, ele está nessa posição aqui, ó. Ok? Então, ele tem esse valor aqui para x. E o y, ele está valendo 3. Então, para y, valendo 3. Então, para y, ele está aqui, ó, nesse pontilhado. Então, esse lugar onde eles se encontram é a minha coordenada A. Ok? Bom, ponto B. Ponto B, o x vale menos 1, então vamos aqui para x valendo menos 1, né? À esquerda do zero, não esqueçam disso, o zero está aqui, né? Então, à esquerda dele, menos 1, ok? Então, x está valendo menos 1 e o y está valendo 5. Vamos passar mais um pouquinho aqui, né? Então, 4 e 5. Ok? Então, esse é o limite para y. Então, aqui é um ponto de encontro entre x e y, né? Valendo 5. Então, esse daqui é meu ponto B. Ponto C. O x vale 0 e o y vale 2. Isso daqui gera muita dúvida, né? Ué, mas aonde vai ser o ponto? Vai estar em cima do ponto de origem? Não, né? Por quê? Qual o único local onde o x é 0? O x é 0 quando ele está aqui nessa posição. E qual outro valor? O y valendo 2. Então, o y valendo 2, ele está aqui. Ok? Então, ele vai ocupar tudo isso daqui. Certo? O x, se ele vir um pouquinho para cá, ele tem valor. O mínimo que ele vir, ele tem valor. Se ele vir um pouquinho para cá, também tem valor. Seria negativo. Então, o único local onde o x está valendo 0 é em cima desse eixo aqui. Porque se eu venho um pouco para cá, o que acontece? O x tem valor, né? Que não é 0, é um outro valor. O único local é em cima do eixo y aqui no caso, ok? Pegando o ponto D, eu tenho o D, onde o x vale 2 e o y vale 0. Então, o x está valendo 2 agora, né? Então, x vale 2 e o y está valendo 0. Bom, o único local onde o y é 0 é onde? Aqui. Por quê? Se eu vir um pouquinho mais para cima, o y vai ter valor. Se eu vir um pouquinho mais para baixo, o y também vai ter valor. Então, o único local onde o y é 0 é em cima do eixo, ou seja, em cima do eixo x. Ok? Então, aqui eu tenho o ponto D. Então, pegando em referência esses dois aqui, né, o C e o D, justamente eu coloquei para a gente definir essa relação aqui. Quando o x for 0, o ponto vai ficar em cima do eixo
y de valor. Quando o y for 0, o ponto vai ficar em cima do eixo x, porque é onde eu tenho o valor. Vou colocar um ponto E aqui, o último ponto, tá? Então, supondo que o x vai valer 0 e o y vale menos 2. Ok? Então, onde esse ponto vai ficar? O x é 0, vamos colocar onde o x é 0 é aqui. E o y está valendo menos 2. Então, menos 1, menos 2. Ok? Então, esse é o limite para y. Ok? Se eu vir para cá, x tem valor. Se eu ir para lá, o x também tem valor. Então, o único local onde o x vai ser 0 é aqui em cima desse ponto. Ok? Bom, tá aí a relação de coordenadas cartesianas. Então, falamos sobre plano cartesiano, sobre ponto de origem, né? E agora vimos como posicionamos os pontos ou as coordenadas aqui no plano cartesiano. Tudo bem? Vamos falar agora sobre produto cartesiano, ok? Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho um conjunto A que é formado por 1, 2, 3 e 4. E tenho um conjunto B que é formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Lembrando que ele está na forma tabular, tá? Da representação. Então, o que seria esse produto cartesiano? Então, lembra, cartesiano, a gente tem que relacionar ao plano cartesiano. Mas o porquê o produto? Bom, vamos para o plano cartesiano, que nós conseguimos entender melhor. Então, novamente, fazemos os dois eixos, eixo x e eixo y. Isso vale para todos os quadrantes, tá, gente? Eu coloquei aqui quadrante A e quadrante B, só para ficar mais tranquilo da gente interpretar aqui agora, ok? Continua com a mesma relação, ok? X e y, abscissa e ordenada. Aqui, vamos supor que o x é o conjunto A e o y é o conjunto B. Então, aliás, não é calcular o produto cartesiano, é demonstrar o produto cartesiano, porque aqui a gente não vai multiplicar. Ok? Lembra que plano cartesiano a gente precisa do meu x e do y, então aqui temos dois conjuntos. Ok? Então, vamos definir o seguinte, os elementos do conjunto A são dos valores de x, então 1, 2, 3 e 4. Do conjunto B, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então, está representado aqui. Agora, o que nós precisamos fazer? Bom, para o conjunto A, 1, 2, 3 e 4, vamos fazer essa limitação aqui dos valores de x. Então, primeiro para x valendo 1 aqui no caso, ok? Para x valendo 1. Bom, para x valendo 1, esse é o limite dele, tá? Então, todos os y vão cruzar com esse x valendo 1. Então, ó, aqui, todos estão encontrando. Então, esses encontros são o quê? Os pontos, são as coordenadas, ok? Então, dessa primeira relação, a gente já consegue tirar alguns pontos, algumas coordenadas. Então, aqui, lembrando que o ponto sempre vai ser dado por x e y. Então, aqui nós temos coordenada 1 e 1, coordenada 1 e 2, coordenada 1 e 3, coordenada 1 e 4 e coordenada 1 e 5. Ok?
ok? Vamos fazer isso com 2 novamente. Então, com 2, ó, estou limitando isso daqui. Estou vendo todos os encontros, ok? Então, ó, delimitamos de novo e temos o seguinte: coordenada 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, ok? E vamos fazer isso também com 3 e com 4. Então, ó, com 3 o limite, com 4 o limite, e vamos continuar com essas limitações aqui de y. E marcamos os encontros entre eles. Esses encontros aqui, então, são o produto cartesiano entre esses dois conjuntos, ok? Então, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4 e 3 e 5. E por último, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5. Ok? Lembrando que isso também pode ser feito relacionando diagrama, ok? Pela relação de diagrama. Então, ó, bem rapidinho aqui, tá? Senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Criando um diagrama aqui, ó. Então, vamos relacionar. Aqui eu vou colocar A e aqui eu vou colocar B. Os elementos de A, B e C. Os elementos de B vão ser D e E, como se fossem valores, ok? Números. Então, o que seria, aqui no caso, o produto cartesiano? Seria relacionar o A com os 2 de B, o B com os 2 de B e o C com os 2 de B. Então, como que ficaria isso relacionando em flechas? Então, A e B, A, B não, né? D no caso, B e D, B e E, C e D, C e E. Ok? Então, o produto cartesiano, A e D, A e E. Depois, B e D, B e E. E por último, C e D, C e E. Ok? Então, tá aqui essa relação de produto cartesiano. Espero que vocês tenham entendido, tá? Dúvidas que tiverem, vocês procurem, né? Mandem perguntando lá no WhatsApp, que assim que possível eu respondo vocês. Ok, gente? Abraço e se cuidem.